Salve, salve pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre o Brasil no mundo, sua área, os limites e as fronteiras. Começamos a falar de geografia do Brasil. Para entender a geografia do Brasil é necessário entendermos a territorialidade. O que é que nós temos no nosso mapa do Brasil, o espaço brasileiro? Quem está por perto? Onde nós nos localizamos? Tudo isso nós veremos nessa aula agora. Vamos pensar que a população brasileira é marcada em 2017 com 209,3 milhões de habitantes, população absoluta de 209,3 milhões. Isso dados do ano de 2017. E todo esse contingente habitacional, contingente de pessoas, vai ser distribuída numa área de 8.516.000 quilômetros quadrados, o quinto maior país do mundo em extensão. Nós temos aqui, então, uma grande área. Nós somos a quinta maior área do planeta. Só perdemos para a Rússia, para o Canadá, para a China e para os Estados Unidos. Depois disso, já vem a gente com nossa grande quantidade de espaço. Nós somos um país de dimensões, então, continentais. E por ter dimensões continentais, nós vamos ter uma diversidade de paisagens em todo esse espaço. Olha que coisa interessante. Nós vamos ter aí lugares onde vai ter muito frio na região sul, mas lugares onde vai estar muito calor e abafado na região norte. Nós vamos ter lugares onde o sol vai ficar brilhando uma grande parte do ano, enquanto que vai ter épocas em algumas partes que o sol nem vai aparecer direito. Olha que coisa interessante essa diversidade. E tudo isso acontece por quê? Por causa da nossa dimensão continental. Vamos entender essa dimensão continental? Veja, pessoal, nós temos aqui então uma representação do território brasileiro e a América do Sul aqui com os países vizinhos. Claro, vamos levar em consideração que aqui nós temos uma organização mais estilizada. Se você quer ver a escala certinho, pesquisa na internet que você vai ter aqui todo organizado. Agora, preste atenção no que eu vou dizer aqui para vocês. Nós temos uma dimensão quase que simétrica. Como assim uma dimensão quase que simétrica? Porque os nossos pontos extremos no nosso país, eles são quase iguais. Tá, mas o que é ponto extremo, professor? Ponto extremo é exatamente o ponto mais ao norte, mais ao sul, mais oriental, mais ocidental do nosso território. E essas medições vai mostrar para a gente essa simetria do nosso território. Dá uma olhada aqui. Nós vamos ter ali o ponto mais ao norte do nosso país, exatamente aqui, ó, o Monte Caburaí. O Monte Caburaí, mais precisamente, numa nascente de um rio, a nascente do rio Ailã, lá no estado de Roraima. No estado de Roraima, então, vai ter uma latitude mais ou menos de 5 graus e 16 minutos para o hemisfério norte. Nós vamos ter, então, parte do território brasileiro que está para o hemisfério norte, pessoal. Então, nós temos uma linha que corta todo o território, que é a linha do Equador. Perceba, então, que essa linha ela é muito importante. É ela que vai definir e dividir o mundo em hemisfério norte e hemisfério sul. Então, nós temos aqui o ponto mais ao norte do Brasil, o Monte Caburaí, a nascente do rio Ailã, que vai ter aí cerca de 5 graus e 16 minutos de latitude para o hemisfério norte, ok? Agora, para o hemisfério sul, nós temos lá o Arroio Chuí, lá o ponto extremo mais ao sul do Brasil. E nós temos aqui exatamente o que? Uma latitude de 33 graus e 45 minutos para o hemisfério sul. Ou seja, este ponto aqui,
ele vai estar distante da linha do Equador? 33 graus e 45 minutos em sentido sul. Está entendendo o que eu estou dizendo, pessoal? Isso são os pontos extremos. Quando nós temos este ponto e esse ponto, vai nos dar uma distância em linha reta de 4.394 quilômetros. Imagine, olha a distância do ponto mais ao norte do país, do ponto mais ao sul do país. Isso em linha reta. Perceba então, 4.394 quilômetros. Agora, temos a outra parte então para entender essa simetria do nosso território. O ponto mais oriental do nosso país está no estado da Paraíba, exatamente na Ponta dos Seixas. A Ponta dos Seixas, ela tem uma longitude basicamente aí do que? De 34 graus e também nós vamos ter aqui mais 45 minutos para o hemisfério oeste. Ah, mas professor, aqui está dizendo leste. Quer dizer então que todo o nosso território, o território brasileiro como um todo, está localizado na porção ocidental do planeta. Diferente que quando a gente fala aqui da porção norte e porção sul. Nós temos uma parte aqui, 7% do nosso território está no hemisfério norte, enquanto 93% está no hemisfério sul. Nesse outro quesito, na longitude, não. Na longitude, nós temos ele 100% na parte ocidental, mesmo que aqui seja o ponto mais oriental do país. Tá entendendo? Enfim, para a gente poder seguir então isso aqui tudo, nós vamos ter agora sim o ponto mais ocidental do nosso país, que vai ser a Serra Contamana, no estado do Acre, mais precisamente na nascente do rio Moa. E essa nascente do rio Moa vai ter uma longitude de 75 graus, tendo aí mais 59 minutos para o hemisfério oeste também. Aqui é oeste e aqui é oeste também. Fechou? Entendido? Agora, essa distância longitudinal, ela é muito importante para a gente. Ela vai dar aqui uma distância em linha reta de 4.319 quilômetros. Olha que coisa louca, gente. Vamos ter aqui 4.394, 4.319. É quase a mesma coisa. Tem ali 70, 60 quilômetros de distância de diferença. Percebam, gente, então, que nós temos um país com características simétricas. De norte a sul, ele tem quase a mesma distância do que de leste a oeste. Está entendendo? Essa simetria que eu falei? Percebam, então. Agora, como é que ela está distribuída em fronteiras? Onde ela está localizada? Vamos entender que o Brasil está localizado no continente da América. Continente da América, se a gente fizer aí uma subdivisão, vamos dizer que é a América do Sul, a porção ao sul do continente americano. E dentro da porção sul do continente americano, nós é que temos a maior área. E por ter a maior área, nós fazemos fronteira com quase todos os países desse subcontinente, com exceção de dois. Quando eu disse quase, óbvio, temos uma exceção, que é o Equador, que na verdade nós não temos fronteira, não fazemos ligação, não temos encontro, porque o Peru e a Colômbia acabam estando aí atrapalhando esse contato, vamos dizer assim, e o Chile, que está do outro lado da Cordilheira dos Andes. Então, dessa maneira, esses são os dois únicos países da América do Sul do que o Brasil não faz fronteira. Agora, todos os outros sim. Inclusive, nós fazemos também fronteira com um país da Europa. Vocês sabiam disso? Nós fazemos fronteira com um país da Europa. Ah, mas como assim, professor? Você não disse que era da América do Sul? Mas percebam aqui, gente, nós temos esse cara aqui, ó. Guiana Francesa. Guiana Francesa, o que isso quer dizer? Quer dizer que isso aqui
é parte do território da França. Portanto, nós fazemos fronteira com a França. A propósito, a maior linha de fronteira que a França faz com qualquer outro país do mundo é com o Brasil. Sabiam disso? Aqui, ó, Guiana Francesa. Em compensação, a França é a segunda menor linha de fronteira que nós temos com outro país. Porque a menor delas está aqui, ó, Suriname, com 593 quilômetros. O que faz contato aqui, ó, do Brasil com o Suriname é somente 593 quilômetros. Em compensação, nós vamos ter a maior linha de fronteira de todas, que está aqui, ó, da Bolívia, que nós vamos ter 3.126 quilômetros. Percebam então que nós temos grandes linhas de fronteiras. E essas fronteiras do Brasil, elas são divididas em fronteiras terrestres e fronteiras marítimas. Nós temos aqui, ó, as fronteiras terrestres, que é toda essa linha em verde aqui, ó, ela está marcada em 15.719 quilômetros. Tudo isso de linha de fronteira, pessoal. Veja só que coisa interessante. E aí nós temos também as fronteiras marítimas, aquelas que vão fazer aí o seu mar territorial, até onde aí deixa de ser o mar brasileiro para ser mar de outro território. Então nós temos a linha também aqui, ó, de fronteira marítima, essa que está aqui em laranja, que vai ser então de 7.408 quilômetros de extensão. Percebam, gente, essa magnitude das fronteiras brasileiras e como o espaço brasileiro é tão grande a ponto de que nós vamos ter aí diversas paisagens, pessoas diferentes, costumes, características de cada ponto do nosso território. Nós temos lugares onde temos um Brasil tropical, como dizia aquela música. Agora, temos áreas também onde temos um Brasil subtropical, passando aqui, ó, pelo Trópico de Capricórnio. O que nós temos ao sul do trópico vai ser também uma área subtropical. Então entendam, gente, que nós temos um país de características diversas. E esse que é o legal de estudar a geografia do Brasil. Vamos comigo? Muito obrigado por ter assistido essa aula aí. Tchau, tchau.